Olá pessoal, esse é meu primeiro vídeo do meu estágio Diferentes Contextos no formato extensão. Sou aluna da Uninter, do Polo de Carazinho, no estudante de Pedagogia. Eu escolhi o tema Os impactos da pandemia na educação infantil, pois acho um tema muito interessante, por a educação e todo mundo está vivendo um momento que nunca foi visto antes, um momento de muitas dificuldades. E a gente primeiramente tem que pensar nos nossos filhos, nossos alunos, pois eles iriam começar a sua jornada escolar, né? E isso foi interrompido. Lá em 2019 surgiu o coronavírus. Aqui no Brasil, ali por volta de fevereiro, as escolas iriam voltar. Aqui na minha região, a escola funcionou durante 15 dias, os 15 dias primeiros ali de março, e depois já fechou tudo. Ficamos em isolamento. E teve criança que nasceu nesse período também que nunca frequentou uma sala de aula e nunca viveu com outras crianças, ficou isolada. Tem crianças que até hoje ainda estão isoladas, famílias, pois tem medo do vírus. Então é uma realidade totalmente diferente do que a gente está acostumado. E as crianças que estão nesse período, elas estão com aprendizagem bem significativa, né? Pois os pais muitas vezes não sabem como educar, como ensinar, como não tem muita paciência também. Tem pais que não conseguem incentivar os seus filhos assim, que nem uma professora, que nem na sala de aula. E as atividades que estão sendo remotas, muitos pais nem olham o grupo do WhatsApp, nem dão bola para isso, pois tem muitas outras coisas para se preocupar, né? Aqui na minha região, a aula voltou agora em agosto de 2021, voltou, agora estamos em 2022 e eu acredito que vai continuar presencial, não vai mais ter remoto, por os, pelos vírus e tem menos caso, porque agora temos a vacina, mas mesmo assim tem pais que preferem ainda deixar seus filhos em casa pelo medo, né? Eu trabalho em uma creche e observei ano passado que as crianças estão vindo bem diferente, pois tem criança que nem conhece o parquinho, não sabia o que era uma pracinha, não sabia brincar com o coleguinha, porque nunca tinha brincado com outra criança. Tinha criança que tinha convívio só com a mãe, com o pai, com a avó e vô, nem com o tio, não tinha convivência. Então, é totalmente diferente a realidade que estamos vivendo. Os professores tiveram que se adaptar, tiveram que se reinventar, inovar a forma de educar. E as crianças também estão vindo carentes, falta de afetividade. Então é tanta coisa para os professores, diretores, gestores se prepararem para enfrentar. E querendo ou não, a educação das crianças ela foi prejudicada, porque não é mais a mesma coisa você ter atividade na tela do computador, ou o pai repassar atividade para a criança, tentar reproduzir, mas muitos pais não conseguem reproduzir do mesmo jeito que seria numa sala de aula. E como eu disse, muitos pais não têm tempo, tem muita preocupação e, querendo ou não, esse isolamento deixa as pessoas um pouco doentes, as pessoas ficam tristes, muitas vezes acabam não tendo vontade. Para o Alan, 1986, o isolamento da criança pode ser uma influência negativa ao seu desenvolvimento. Isso porque os desenvolvimentos da criança apontam reflexões naturais, principalmente no campo social, mas aumenta a assimilação dos processos psicológicos mais complexos, que são incorporados em sua formação à medida que aumenta seu relacionamento
em contato com adultos. Dessa forma, é preciso que a criança esteja inserida em um ambiente harmonioso e que, de forma interessante e espontânea, estimule sua aprendizagem. Então é isso. Muitas vezes as crianças não têm um ambiente harmonioso em casa. A realidade de muitas famílias é que muitas vezes não tem nem o que comer, muitas brigas também agora por estar todo mundo junto, todo mundo muito tempo em casa, não podendo sair. E tem crianças que, que sentem muita falta da escola, né? Porque ali na escola você também tem a prof, tem a merenda, tem a brincadeira com as outras crianças. E em casa, às vezes, se não tem o pai harmonioso, a mãe que brinca, ele não tem nem com o que brincar. Muitas vezes os pais preferem deixar na frente da TV, que é mais cômodo, ou no celular, para não precisar ficar junto com essa criança. Claro que são casos, mas infelizmente muitas vezes é assim. A LDB explica em seu artigo 29 que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectuais, sociais, complementando a ação da família e da comunidade. Então é isso, a educação infantil é o primeiro passo da criança para a educação. É o primeiro contato dele com a escola, com outra realidade a não ser a família. Então, lá na escola, ele aprende muita coisa que às vezes não aprende em casa. Então, os danos causados. Cunha afirma que, em decorrência ao fechamento das escolas devido ao isolamento social impostos pela pandemia, mais de 1,5 bilhões de alunos e 60 milhões de professores foram afetados. Por se tratar de uma crise sem precedentes, tanto os educadores quanto as famílias tiveram que se adaptar às novas maneiras de ensinar, lidando com a imprevisibilidade em favor da vida. Segundo Grandissoli, de acordo com os dados do Censo Escolar de 2019, cerca de 48 milhões de estudantes deixaram de frequentar as aulas presenciais e mais de 180 mil escolas de educação básica em todo o país. Então é isso, a gente pode ver que muitos alunos ficaram em casa, muitos professores também foram afetados, né? Tiveram que dar essas aulas em casa, pela internet, tiveram que procurar outra forma, outras atividades que poderiam ser feitas em casa para as crianças. Então, o ambiente familiar é um dos primeiros espaços de socialização da criança e atua como mediador de padrões e influências culturais. Nesse ambiente, é por meio de brincar que as crianças aprendem a administrar e resolver conflitos, a controlar emoções, a expressar os diferentes sentimentos que constituem as relações interpessoais, a lidar com diversidade e a diversidade da vida. Então, isso para a criança, assim, é muito importante o brincar, essa relação de afetividade. E a criança, assim, ela não aprende sozinha, ela não aprende a brincar sozinha, ela precisa de um adulto, de uma outra criança, um irmão mais velho, assim, para ensinar ele a brincar. Dias atrás eu vi um vídeo muito interessante em que o pai descia de bunda na piscina ensinando a criança a descer. Ele desceu uma vez, ensinando duas, três, até que a criança pegou e desceu também daquela forma. Então é isso, as crianças olham muito o exemplo do pai, da mãe, do adulto, né? E tem que ensinar a criança a brincar, porque o brincar ajuda no desenvolvimento da criança, ao compartilhar um brinquedo, compartilhar um objeto, é muito importante. Então, assim, a gente